Fala galera, vamos iniciando mais um QPA. Que papo é esse agora? E a gente já pede para você, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, né, Dante? Tudo aí que a gente precisa para levar mais as histórias, né? Divulgar as histórias às pessoas aí que nos ajudam a escrever a história da cidade. Isso, Dante, ativar as notificações ali para quando sair um episódio novo, você ser informado e assistir. E por aí vai. E por aí vai. Que papo é esse agora, Dante? Bom, hoje nós temos um papo com um amigo nosso aqui de Itajaí. Até estava comentando, né? O que a gente vai falar com ele, porque esse cara, ele é a história de Itajaí viva aqui, ele tem assunto para tudo. Seu Carlos da Cruz, seja bem-vindo. Obrigado, Jefferson, Dante. Obrigado pelo carinho, por convidar a gente. É muito bom falar de história, falar do passado, né? E muitas coisas se confundem, Itajaí se confunde com a minha vida. Em algum pedaço da onde nós já passamos Itajaí, a gente se confunde, porque a gente viveu Itajaí, né? 52 anos aqui em Itajaí. 52 anos em Itajaí. E seu Carlos? Quem é o Carlos? Um homem simples, determinado. Eu sempre fui homem desde criança, né? Não tenho graduação. A minha graduação é a vida que me trouxe de um passado simples, de um cabo de arado para empresário. Sou empresário há 52 anos, 50 e tantos. E você sabe que ser empresário no Brasil é uma aventura. Uma aventura. Hoje eu vi um senhor falando, que é advogado, dizendo que foi a maior besteira que ele fez foi ser empresário por 8 anos. Ele deixou de ser advogado para ser empresário. Então, ele me parabenizou pelo meu tempo. Então, é isso que a gente busca, Jefferson. É um passado muito, muito vitorioso e com sabedoria. Eu tive muita sabedoria. A gente cresceu na vida, né? Porque a gente soube levar a nossa vida com suavidade, senão a gente tinha quebrado. Ô, seu Carlos, o senhor nasceu em Itajaí? Nasceu aonde? Veio para Itajaí? Conta um pouquinho da tua infância. Eu vou contar. Eu nasci numa localidade chamada Cerro. Na estrada de Braço tem um atalho, lá de um certo ponto, e que ele sai lá e se encontra novamente lá no Braço. Então ela faz aquele atalho, e eu nasci ali, debaixo de uma malha de bambu, onde nós morávamos com a minha avó, na época, os meus avós paternos, e a gente criamos ali eu fiquei ali mais ou menos até uns 7 anos. Depois mudamos de casa para outro local, aí para a Estrada do Braço. Camboriú, Braço de Camboriú. Camboriú, Braço de Camboriú, onde nós passamos a trabalhar na roça, né? Eu fui uma criança muito ativa, né? Muito trabalhadora, eu não tinha tempo ruim. E eu já com 7 anos, já puxava o boi no arado, e fui eu e meu pai e meus irmãos, nós temos uma família de 5, 4 homens e uma mulher, mas os 2 mais velhos, que era o José, e depois eu, que era o segundo, mas nós já éramos muito ativos. Então, nascemos ali e trabalhamos até 16 anos. Aí eles plantavam o quê? Cara, nós plantava tudo. Aquilo que a gente queria, plantava para comer. Sim. Porque a gente nunca passou fome, mas sempre fomos muito carentes. Muito pobre. Família muito pobre, mas meu pai e minha mãe eram 2 guerreiros. Eu tenho um orgulho de ser filho do Luiz Cruz. Porque um homem com o 3º ano primário, mas era um gigante na leitura, na conversa com os filhos. A gente tinha uma rotina, sabe, Dante e Jefferson? Nós chegávamos da roça, tomávamos nosso banho e a gente jantava às 7 da noite. Na época era ceia, né? O meu pai nunca deixou nós levantar o garfo se ele não fizesse 2 coisas. Primeiro, ler a palavra de Deus. Ele lia a palavra de Deus, isso era todos os dias. Quando nós acabávamos de comer, ele
ligar, nós tínhamos obrigatoriamente assistir A Voz do Brasil no rádio de pilha. Eu tinha 7, 8 anos e a gente assistia todo aquele Voz do Brasil. E o meu pai, na época, aí que eu admiro, velho, aí que eu vejo que a garra da pessoa, né? Ele já assinava o Estadão. Olha só. 60 e lá vai. Isso lá no Braço de Camboriú? Lá no Braço de Camboriú. Então, olha e só. o Estadão chegava a cada 15 dias. Nossa. A gente se deslocava daquele 8 quilômetros da distância, vinha cá na cidade, chamava de Vila de Camboriú. Tinha o seu Antônio que fazia que recebia, não sei de onde vinha também, e ele dava um canudo daquele amarrado com elástico. A gente botava debaixo do braço e levava o Estadão pro teu pai. Levava o Estadão pro pai. E aí vem a história mais inteligente. Como é que ele ia acreditar, como é que nós íamos acreditar que aquele que nos ouvimos no rádio estava escrito em algum lugar? Ele provava para nós que aquela matéria ele tinha lido para nós, o cara falou, ele lia tudo de volta para nós acreditar. O pai não está mentindo, isso aqui é a política do Brasil. Olha só, ele tinha essa preocupação de ter duas fontes de informação, para ver se aquilo que vinha na Voz do Brasil era aquilo que está saindo no jornal. Exatamente. Então, isso era a rotina, era todos os dias, radinho de pilha no cantinho da mesa, e a gente fazia essa rotina, que era muito bom, porque a gente aprendeu, nós não tínhamos luz elétrica, então a gente não via televisão, né? Nem tinha televisão na época. Então eu lembro que quando veio a Copa do Mundo de 70, o prefeito mandava buscar a gente para assistir o jogo no salão paroquial, rapaz. Olha. Copa de 70, eu vi a gente espirrar em cima aquelas caçambas cheias de pau de arara lá para assistir o jogo. E seu Carlos, e quando é que o seu Carlos veio para Itajaí? Pois é, isso é uma outra história. O meu irmão mais velho saiu da roça e foi convidado para trabalhar numa farmácia do seu saudoso Antônio Mafra, na Vila de Camboriú. E aí o outro, meu mais novo, veio trabalhar na Aventureira. E fomos se dispersando. O outro, meu irmão, saiu e eu fui ficando. Chegou um dia, eu disse, não dá. Não dá mais, tem que sair também. Eu era muito trabalhador, da roça eu era muito trabalhador. Eu já trabalhava por conta própria com 14 anos, 13 anos. Fazia empreitada de corte de arroz, então a gente fazia muito. Mas eu vim trabalhar na mesma farmácia que o meu irmão trabalhava. Na Vila de Camboriú. Na Vila de Camboriú. E a gente, muito matuto, né, cara? Tudo era um aprendizado para nós, né? E pegamos uma família muito boa. Então, meu irmão morava como filho e eu tinha que me virar. Então, eu ia dormir na casa do pai, dava 8 quilômetros. Então, eu ia de bicicleta, dormia e voltava de manhã para trabalhar. E assim foi por muito tempo. Uma vez, aconteceu chegou um vendedor de remédios, chama-se Alcir. E eu disse assim para ele, Alcir, arruma um serviço para mim em Itajaí, cara. Eu sou muito grande para estar em Camboriú. Eu preciso crescer. Já reconheci o tamanho da cidade. Eu preciso crescer. E aqui eu vou ficar. Isso era, digamos, terça-feira, tá? Domingo, eu estava lá no Braço, na casa de um parente, já tinha uma namoradinha, fui passear na casa dos parentes dela, daqui a pouco me aparece um Fusca azul de Itajaí com uma senhora e duas meninas de 5, 6 anos, perguntando por mim. Eu digo, meu Deus, o que é que eu fiz? Veio, e ela disse, eu vim te buscar para trabalhar na minha farmácia. Eu abri uma farmácia e não tenho ninguém que toque a farmácia. Aí eu disse, dona Elsa, mas eu preciso ir lá dizer pro seu Luiz lá que eu tenho que sair. Não, vamos direto, amanhã tu telefona, escreve. E eu abandonei tudo. E já vim para Itajaí, 9 de outubro de 73.
E aí começa a história do Carlos da farmácia. Aí começa a história do Carlos da farmácia. Aí eu trabalhei nessa farmácia que era ali na rua Heitor Liberato, na 391, na frente da Casari. Isso que é HD, né? Ainda lembrar do número da... A rodoviária já era ali? Não, a rodoviária... Era lá no mercado? Ela foi inaugurada ali um mês depois, 11 de novembro de 73. Isso. Tu andou naquela rodoviária ali? Aí a rodoviária, e eu ficava tudo mesmo, porque era tudo muito diferente. Porque aqui tá gente também, cara, na Vila Operária, era um dormitório, só tinha gente aposentada, e o pessoal trabalhava tudo na cidade, no centro. Então, rua, calçada, eu conto nos dedos. Aí Heitor Liberato e calçada até no bar do Leleco, naquela esquina do posto da Guinona, ali tinha o bar do Leleco. Tinha, e era Alberto Verne, Alfredo Tampov, Getúlio Vargas e Fios da Lima. As 4 ruas calçadas. E o resto era uma poeira. Desgraçada. A rua do... A rua José Eugênio Mira e a rua Uruguai era uma costela. Na tempo de chuva, ficava aquela buque-buque. Tu saía de bicicleta, tu pulava aquelas poças de água, assim. Então era muito engraçado, era muito gostoso. E eu me criei ali. O que é que eu fiz? Aí... O senhor tinha quantos anos ali? Ali eu tinha 20 anos, 19 anos. 50 anos atrás. 50 anos atrás. Exatamente. Aí o que é que eu fiz, cara? Eu digo, porra... Eu trabalhava na farmácia, mas eu pegava arado, saco de arroz, 50 quilos. Pegava um pedinho de remédio de 2 gramas, aquilo para mim me sentia mal, cara. É muito pequeno para o meu... Eu vou arrumar outro emprego, vou fazer um paralelo, que eu tinha tempo. Eu trabalhava até o meio-dia, começava às 2 horas. Aí eu comecei a pensar, poxa, se eu tenho 2 horas de folga, eu posso arrumar um bico para fazer nesse período. Fui lá, falei com o senhor Luiz, na frente do porto tinha um restaurante. Falei com o senhor Luiz, ele disse, não, quer vir trabalhar aqui? Vem. Ele já me conhecia. E eu ia servir os portuários ali. Sim, estivador. Estivador. Então eu servia, trabalhava de garçom até 15 para as 2. Tirava o jaleco, botava o meu outro jaleco da farmácia e ia para a farmácia. E assim foi tempo. Nisso apareceu uma casinha para alugar no fundo da casa dele e eu paguei com o meu trabalho. Fui morar sozinho, aí morei sozinho até casar, no primeiro casamento, eu morei sozinho. Então eu fazia 2. Aí naquela farmácia que eu estava trabalhando, a dona Elza aconteceu, era um irmão, eram 2 sócios, deu um problema, e os 2 ficaram meio que a vender a farmácia para o seu Jair. E eu disse, não vou ficar aqui, não é o meu. Aí eu fui lá no Miro, Farmavale, eu disse, Miro, agora é a hora, queres que eu venha? Eu começo hoje. Sim, mas tu não está aí lá? Cara, eu já volto, já à noite eu estou aqui 6 horas, se quiser. Não, pode vir. Eu voltei lá, falei para ele, estou fora. Me paga, deixa eu pagar, tá? Me pagou ali, né? Mexaria ali, que eu tinha para receber. Eu não me importava muito por isso, não. Eu queria trabalhar bem. Fiquei no Miro 8 anos. Aí saí do Miro para botar a minha farmácia. Aí, então eu fui uma pessoa que eu nunca... Se eu um dia tenho um atestado, me apresento. Eu nunca... A farmácia do senhor ficava onde? A minha farmácia ficava na Rua Brusque, número 20. Na frente, onde é a Casa-Chave de Bel ali. Sim. A propaganda, depois passa lá para cobrar um cachezinho. Tá. Ali eu... Bem no início da Rua Brusque. Na Rua Brusque. Eu fiquei 18 anos. 18 anos ali. 18 anos. Depois eu saí, a dona Dora faleceu, que aquilo ali era uma mãe para todo mundo, até para mim. E a Dora faleceu, aí a família queria reformar o prédio. Não reformaram até hoje. Mas eu acho que queriam que eu saísse mesmo. Aí eu fui para o São João, ali na 0 hora ali. Sim. Ali eu abri ali, fiquei mais de 12 anos ali. Ali onde era 0 hora. Ali. Então eu fiz uma boa caminhada ali. Pois é. E aí começou aquela coisa, né, Dante? Que tu trabalhava, mas eu sempre nunca fiquei parado aqui, sabe? Eu sempre fui buscar algumas coisas.
Eu queria crescer na vida. E uma coisa que eu cresci na vida, que é na Rua Brusque, foi que eu achei que me ajudou muito, foi a RBS. Eu respondi um anúncio lá e fui contratado pela RBS. Trabalhando na farmácia e... Tá, mas como que foi essa história aí? Tinha um anúncio no jornal da jornal, RBS? Solicitando um comercial para a RBS. Ah, sim. A RBS tinha acabado de inaugurar Itajaí. Era ali na Rua Brusque? Na frente da minha farmácia. Perto da Telesc ali. Eu respondo no prédio da Frente do Clássico, Dona Leonor. Isso, era ali. Tá bem velhinho também, né, Dante? Eu lembro das coisas, eu tenho uma boa memória. Aí o Jefferson foi interessante. Aí eu fui lá, falei com o Adalberto. Adalberto, tá aqui. Ô, seu Carlos, pode começar hoje. Aí eu vim para cá na farmácia, organizei tudo e eu fazia o paralelo, né? E eu ficava aí trabalhando. Cara, é a maior faculdade que um homem pode pegar é trabalhar na RBS. Ah, é? E eu aproveitei tudo. Por isso que eu botei o nome da minha filha na farmácia, minha 0 hora. Por quê? Do jornal? Do jornal. Eu fui lá fazer curso no jornal da 0 hora. Uhum. E eu lembro de passar o futebol do Inter na televisão domingo à tarde, tudo escrito 0 hora. As placas de propaganda no estádio. Vou ganhar uma propaganda de graça, velho. E foi aí que eu aproveitei e fez o nome da farmácia. E fiz o nome da farmácia, 0 hora. Portanto, que a 0 hora não tinha nem porta, né? Era zero mesmo. Porque era sempre aberta. Foi a primeira farmácia 24 horas? Foi assim. Tinha catarinense, mas fechava a porta depois da meia-noite e ficava dentro atendendo. A minha não. Sem porta. A minha sem porta. Fui assaltado 6 ou 7 vezes a tiro, porrada, mas sobrevivi todos. Tá aqui, né? Contando a história. Sobrevivi. E então foi uma batalha muito grande, sabe? Mas é uma coisa interessante, já que... Vamos contar, né? Claro, para contar. Tá. Eu sempre fui uma pessoa muito carismática. Eu sempre fui muito de dar atenção. O não, a palavra não tinha que sair do dicionário. Até hoje, meus funcionários, quando dizem o não, eu já pisco para ele, porque não pode dizer não. Eu acho que o não tem que dizer com jeito. E eu sei dizer o não, o cara sai rindo. Entendeu? Realmente. Confirmo. O não é terrível. E Itajaí, cara, tinha umas farmácias, porque antigamente não tinha médico. Não tinha médico. Então o farmacêutico era o médico. Era o médico. E eu era o psicólogo, o pastor, o médico, o farmacêutico. O cara ia pra farmácia resolver a vida. O padre. Cara, foi muito bom. Eu me arrepio de falar, porque eu criei uma história em Itajaí. Eu criei uma história. E essa história, cara, não se apaga. Então, nós tínhamos 5 farmácias de referência. Escapava de um... Então, a gente fazia de tudo. Na época, a gente fazia sutura, media a febre, passava a noite na cabeceira da cama do paciente. Nunca ninguém viu isso. E nós fazíamos. O farmacêutico na época era farmacêutico mesmo. Muitas vezes, o Jefferson Dante, eu vim em casa e me chamava com uma pessoa doente, lá no quilômetro 12, eu ia lá, o caso era grave, botava dentro do meu carro, trazia no hospital, pagava a consulta, ele pegava o remédio e levava de volta a pessoa em casa. E a pessoa que depois que vinha me pagar, entendeu? Então eu fiz uma história. No primeiro momento você se preocupava em ajudar a pessoa. Exatamente. Mas eu tive o privilégio de os médicos residentes que na época vinham de Florianópolis para trabalhar no infantil, o Menino Jesus da época, né? E eles passavam a tarde de sexta-feira dentro da minha farmácia, perguntando o que é que eles podiam, o que é que estava dando naquela semana e o que é que eles podiam aceitar. O senhor sem estudo, né? O senhor falou, Exato. Sem graduação. Ensinando os médicos qual remédio indicar. Então eu pegava a caixinha do remédio, ficava com uma caixinha para mim, que aquela caixinha eu devolvia para o laboratório, para não perder, e eles botavam o vidinho tudo, assim, sem caixinha, dentro do jaleco e levavam para o consultório para ele não perder o nome. Isso aí era uma coisa muito... E a gente trabalhou, né, cara, muito forte, era uma coisa que ninguém mexia com a gente, né? Uma vez até me chamaram, cara,
como é que foi a história? Eu fui fazer um curso de homeopatia, que eu sou apaixonado por homeopatia. Aí eu fiz o curso e conheci um médico lá em Curitiba, na clínica Dr. Valdomiro Pereira. Um cara, o Ângelo, um cara tinha acabado de se formar, pobrinho. Eu digo, meu Deus, vamos para Itajaí comigo. Então eu trouxe ele para Itajaí da seguinte maneira, eu marcava 2 vezes por mês, ele vinha. Eu marcava a consulta, cobrava a consulta e pagava ele diária quando ele vinha. Então ele dormia na minha casa. Então ele pegou amizade. Um dia eu fui denunciado pelo Conselho de Medicina. Aí eu disse, não estou fazendo nada de errado, vamos lá, né? Mas não vai levar advogado? Quem é advogado? Advogado sou eu. Sei lá. Botei o diploma do cara debaixo dentro da pasta, né? E cheguei lá, botei... Eu disse, fui denunciado, meu menino atendeu num canto assim. Aí ela disse assim, não, o seu fulano vai atender o senhor. Ela puxou lá, tinha na fichinha lá, porque não tinha computador, né? Estava meu nomezinho lá. Aí eu disse, olha, cara, se vocês me proibirem isso, eu fecho aquela droga e vou trabalhar de empregado na roça, volto para a roça. Vocês não vão me tirar o que eu sei fazer. E o médico está aqui, o doutor Ângelo José Ambrósio. Esse é o médico, ele vem duas vezes por mês e as consultas do médico, está tudo aqui, as fichinhas dele e o que ele receita. Estou fazendo pecado? Não. O senhor está legal. Não pode fazer dentro da farmácia. Mas botar onde? Eu vou pagar aluguel por uma coisa que eu não tenho? Eu tinha uma salinha separada? Cara, ficamos amigos, tá? O cara quase me pagou a viagem. E aí o senhor, era praticamente um serviço público, né? Ter uma farmácia, né? Era um serviço de saúde pública. Primeiro era uma unidade de saúde. Era uma unidade de saúde, né? Uma época que não se tinha tanta estrutura, né? Não tinha plano de saúde particular, o hospital... Não tinha posto de saúde. Não tinha posto de saúde. Não tinha. E foi uma coisa, Dante. Eu tenho que agradecer os médicos antigos, cara. Aqui, essa semana eu me encontrei com o Dr. Vandelino Rocha, que se você não conhece, é uma figura humana espetacular, e fora os outros. Sim, ele é obstetra? É obstetra. O doutor Vandelino, eu telefonava para ele, doutor Vandelino, tem uma senhora, cara, ela está grávida, não tem dinheiro para pagar consulta, está aqui na minha farmácia. Se eu levar aí, o senhor tira um tempinho, só conversa com ela na porta, não precisa nem entrar. Traz agora. Ele parava tudo e atendia aquela mulher para mim. Entendeu? Semana olha, nos encontramos no elevador e ficamos meia hora conversando ali no hall de entrada do Embraer. Cara, era muito bom. E assim, o doutor Renato, meu figurino, ele me levava junto, tanto ele, quando eu tinha alguém para atender por aí, o doutor Renato, tá Varde aí, então passa aí. Pegava ele para ir lá atender o meu cliente. Nós tomávamos café, comia bolinho de chuva lá com a família, ou assim era vice-versa. Ele queria atender, eu me ligava, eu vou junto. Então era assim, era uma amizade muito bom com esses médicos antigos. Então a gente tinha, isso aí nunca tive um problema. Hospital Marieta, eu entrava pela porta dos fundos. Falava com todo mundo, eu aprendi muito nessa vida, sabe, gente? Aprendi muito. Esses 70 anos, que eu estou fazendo sábado, 70 anos. Opa! Olha assim, e esses 70 anos, cara, foi muito vivido. Trabalho, né? Mas com muito aprendizado. E como é que acontece essa virada de chave aí, quando o Carlos da farmácia passa a se envolver politicamente na cidade, né? O senhor, inclusive, foi candidato a vereador 2 vezes, salvo engano, né? E participou bastante aí da vida pública da cidade, né? Dando suas opiniões, ajudando algumas pessoas, colocando seu nome à disposição, né? Como é que foi essa transição aí do Carlos da farmácia, né? Tendo aí uma vida mais pública aí participando. Foi muito boa essa pergunta, porque eu me orgulho muito de falar. Eu fiz algumas coisas em Itajaí que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Então conte que agora vamos deixar o pessoal saber. O primeiro processo, o primeiro projeto
da marejada nasceu dentro da minha farmácia, só que não era marejada, era a festa do peixe. A festa do peixe era para ser dentro do Marcílio Dias. Dentro do Marcílio Dias, e era em janeiro. Para aproveitar o nosso turista. Sim. Isso aí era... Então, eu e mais o saudoso Odilon, que era dono da Udibel, e a esposa dele, que trabalhava na Ipagre, a Roseli, e mais outro que eu não me fugiu. A gente começou a desenhar a festa do peixe com as barraquinhas, fazer... E aí começou a vir a vinda de quem podia trabalhar. Aí nós botamos, até mapeamos o Lar Fabiano de Cristo, que depois eu vim ser voluntário praticamente lá, e veio o Parque Dom Bosco, veio Vovó Biquinha, ali na rua, e outro, o Cavico. Sim. E outros. Escoteiro, Pedro, Padre Barão. Enfim. Mas aí um dia eu estava na prefeitura, me encontrei com o Arnaldo Schmidt no corredor, ele me abraçou e me levou para o gabinete. Aí eu disse assim para o Arnaldo Schmidt, nunca esqueço disso. Arnaldo Schmidt, prefeito da cidade. Ô, doutor Arnaldo, tem uma coisa para falar para o senhor, mas estou até envergonhado, porque tem coisa que a gente não sabe se vai dar certo. Carlos, eu aprendi com ele, tudo que tu achar absurdo, fala, não fica para ti. Eu disse, vamos criar a festa do peixe. Aí eu contei a história, tal. Ele chamou na época o Renato Silva e o Assir. Enfim, a equipe dele, e botou a trabalhar em cima do meu projeto, mas eu também não estava sabendo. E criaram-se a Marejada. A Marejada, eu trabalhei desde a primeira edição através do Rotary Club, que eu sou rotariana. Estou afastado agora, porque a idade, né? Sou veterano, mas eu sou fundador do Rotary Club Itajaí Porta do Vale. E o que é que aconteceu? Nós trabalhamos tinha nossa barraca dentro da Marejada e ficamos até muito longo tempo. Mas eu nunca parei, sabe, Dante e Jefferson? Nós fizemos uma coisa muito engraçada que vocês vão rir. Fundamos o Rotary e eu fui segundo presidente. Aí eu tenho que criar algo novo, né? Aí fundaram a Marejada e fizeram o pavilhão. Não sei se vocês vão lembrar, talvez o Jefferson não, mas tu lembra? Eu lembro. Eles fizeram a parede, e a parede não encostou até na lona. Sim. Tu lembra que ficava um vão, assim. E um vão, e não tinha porta. E eu fui lá, falei com o Macanhã, precisa fazer era o prefeito. Era o prefeito. Fazer uma festa junina, tal, o senhor arruma um pavilhão da Marejada para nós? Sim, só que tem que arrumar. Como arrumar? Não está pronto? Não tem portão. Não tem portão, tem que fechar. Aí começaram a botar um monte de coisa para fazer, para nós correr. Mas eu digo, não vamos correr. Levei para a diretoria, vamos fazer a festa. Eu era o presidente, vamos fazer a festa. Eu fui a Joinville, falei com um cara do circo. O cara tinha um circo lá, seu Machado. Contei a história toda, ele disse, não, eu vou contigo. Mas como é que tu vai me cobrar? A reforma do pavilhão. E o cara veio para Itajaí, ele bancou aquilo tudo, levantamos aquele tijolo tudo em volta. Arrumamos 4 banheiros lá do fundo. Os portões ficavam muito caros. O Paulo Sabat, que é uma pessoa do meu... Vocês conhecem ele? Ele me pagou os 2 portões. Enfim, contratamos, fizemos a primeira festa junina. Quem que contratamos? Olha, tu vê que arriscado. Nós contratamos o Costinha, Simoni, tudo que veio de artista, a banda, nem sei o nome, era uma banda famosa do Rio São Paulo aí. Contratamos uns 13, 14 shows. E agora é para pagar, né? Tem que pagar. Fechamos a rua Lauro Miller, passamos uma cerca na Lauro Miller, que era o único lugar que eles podiam,
que eles podiam arrombar para entrar. Fechamos a Lauro Miller da avenida até um pouquinho naquela rua, na rua até o Almirante Tamandaré. Fizemos um tapume na rua e fechamos ali e começamos a vender ingresso e pagamos tudo. Olha só. Fechamos, pagamos todo aquele, fizemos um show. Cara, era muito bom, domingo à tarde, durou aquilo ali uma semana. E o Costinha, aquelas palhaçadas dele, aquele outro que morreu, aquele gordo lá, que era o... Ari Toledo. Ari Toledo. Pô, Ari Toledo, assim, mijava de rir das palhaçadas dele. Então foi uma coisa muito... Foi bonito. No ano seguinte, fomos fazer a segunda festa. Eu já tinha know-how. Aí veio os caras tirar a gente da onda e disseram, não, vamos fazer com a gaúcha. O pessoal gaúcho, aí, pô, mas como? Nós não temos muita tradição disso, vamos trazer Aí começaram a me dar nome, Luiz Carlos Leite, os Milionários e tal. Fomos contratando. Nós pagávamos 50% de entrada e 50% na hora que acabava o show. Foi a semana de mais chuva que eu já vi na vida. Despencou tudo e começou a molhar o palco, começou a molhar tudo. Aí, estamos mortos, mas vamos pagar. Aí, um daqueles, rapaz, nem dinheiro para pagar o hotel do cara, dormiu na minha casa. Eu fui levar ele 4 da manhã para pegar o ônibus da rodoviária de Balneário. Cara bêbado, os imundícias que eu nunca vi tão... Enfim, pagamos todos. Sobrou a banda. Sobrou para pagar a banda. Os Milionários, cara. Era de Laje, não era milionário? Os caras eram milionários, né? Cara era... Pagar esses caras aí era não o ser cara. fácil. Aí eles tocaram o baile todo só para mim e para meia dúzia da diretoria. Aí eu disse para ele assim, não esqueci o nome dele, cara. Cara, nós não temos dinheiro, tu sabe disso. Eu já tinha avisado. Tu viu que não deu nada. Eu quero saber se eu posso assinar a promissória e vou te pagar no dia X, 6 meses depois. Ele olhou para mim e disse assim, seu Carlos, o senhor é um homem corajoso. O senhor me assina a promissória, manda pelo correio a promissória assinada e no dia eu venho cobrar. Tá bom, rapaz, fizemos promissória, eu e o Bento Santos, cara, nunca esqueço, um companheiro meu do Rotary. Fizemos tudo certinho, tal, botamos no correio, foi embora o endereço dele, a promissória. Passou uns 3 meses, ele estava no Atiradores. Tinha um bailão no Atiradores ali, um baile, ele foi contratado. Baile das mães, coisa parecida. Aí eu estava com dinheiro. Cheguei lá, entrei no baile. Antes de começar, entrei no baile, fui no camarim, estava lá comendo e tal. Eu chamei ele e disse, vem cá, lembra de mim? Como você? Claro que eu lembro do senhor. O senhor quer me pagar? Eu não trouxe a promissória. Não, eu quero te pagar, mas não precisa trazer a promissória. Tu vai rasgar a promissória? Rasgo. Paguei à vista ali naquele dia. E ele disse, por isso confiei no senhor desde aquele dia. Então, paguei em dinheiro e nem vi a promissória. Porque até hoje não cobrou. Tá caducou. Então, essas histórias que a gente fez também. Né? A política, né? Fui convidado para ser candidato a vereador pelo PSL. O PSL estava adormecido na gaveta da dona saudosa Ivone, esposa e mãe do Pedro Paulo Rebelo. Os queridos. E o Pedro disse assim, vamos botar e tal. Chamaram o Zeca Mendonça, chamaram o Nilson Macanhão, o Cezinha do Zero Grau, o Elcio, eu e mais um... Vamos fazer um nominata. Vamos pegar, vamos fazer uma nominata, vamos levantar o PSL e tal. E o Zeca Mendonça, o Carlos Cruz, fizemos 8 pessoas, 8 companheiros lá, para nós concorrer. Se eu não me engano, era 8. E ninguém tinha dinheiro, só o Zeca Mendonça, que era bancado pela Cibara na época, né? A Cibara, ele era funcionário da Cibara. Então, o dono da Cibara bancava... Português bancava ele. E eu, tadinho, né? Aí, o que é que eu fiz? Eu fiz a campanha mais linda, mais limpa.
Eu chamei uma menina, chamada-se Miriane, minha funcionária há muito tempo. Tu vai lá para mim, vem pro seu Carlos, pega aquela montoeira de ficha, porque eu vendia fiado para todo mundo. Pedia fiado, já levava. Nunca perdi nada, mas tu pega 250 fichas daquelas e tu vai julgar se essa família, se eu pedir voto, eles votam em mim. Ela julgou. E ela me entregou 252 fichas. Eu disse, posso confiar? Pode. Vota em mim? Vota. Tá bom. Eu peguei a 252 fichas, separei 70 fichas. Deixei o resto de lado. 180 do lado. E fui fazer uma visita. Aí chegava na casa do Dante. Ô, seu Carlos, entra, tal. Mas que eu posso te ajudar aqui na minha casa domingo à tarde? Não. Eu disse, Dante, preciso de um conselho. Mas eu dar conselho pro senhor? É, isso mesmo. Estão querendo me botar candidato a vereador, só que eu tenho que pedir conselho dos meus amigos, que eu não tenho experiência. Tu votaria em mim com 3 votos? Não, eu levo a minha família, tudo vota no senhor. Não, eu quero 3 votos. A minha família, porque cada um vai fazer mais candidato e eles vão te desviar, tu vai se vergonhar. Então, tu vota 3 votos para mim? 3 votos. E assim fui visitei 70 fichas. Quais as contas que eu fiz? Se eu levar 3 fichas, 3 votos por ficha. 3 votos por ficha, eu estou eleito. Uhum. Estou eleito. E fui isso, visitei a 250 para dizer que eu era candidato, e depois visitei 250 para entregar, não, 250 para entregar santinho, e mais visitei a última vez para confirmar o voto. E nas minhas contas dava 712 votos. Essas eram minhas contas. Abriu as urnas, eu levei 760 votos. Passou. Aí perdi para o Zeca Mendonça. Fiquei suplente do Zeca Mendonça. Uhum. Entendeu? Mas aí começou aquela guerra, né? Porque aí de jogo e tal, e eu, tadinho. E disputar com gente grande não dá, né, cara? Gente calçada, cheio de experiência, de negociata. Eu continuei meu trabalho, mas tinha meu título, diplomado, bonitinho, era o que eu queria, tá lá na minha parede. Aí, quando chegou um dia, eu bati de frente e eles me deram 30 dias. E, cara, foi bom, porque eu tinha vontade de sentar naquela cadeira. Não deu de fazer aquilo que eu queria. Imagina. Para curto de tempo. Depois entrei por 4 vezes. Entendeu? Mas, no fim, tu te decepciona, entende? Não com o povo, graças a Deus, não, mas eu queria que o povo visse eu fazer a minha campanha. Aquele povo que me deu conselho, aquele povo que acreditou, que não gastei nada com eles. Aquele povo queria que estivesse na posse. Entendeu? Aquilo ali era o povo da posse. Até para dar orgulho do meu pai também, que já tinha sido vereador em Camboriú por 2 vezes, o meu cunhado, o meu irmão. Então a gente veio dessa família. Então, cara, foi uma coisa assim que a gente não... Negociata não me serve. Entendeu? Se eu for te apoiar para vereador, cara, eu vou arregaçar a manga. E eu não quero saber quanto é que vai custar a nossa gasolina, não quero saber quando é. Eu tô com um compromisso. E eu tive, as pessoas que votaram em mim eram pessoas de compromisso. Mas então não tiveram ainda foi muita gente naquele mês, eu convidei, levei para buscar, mas eu não consegui fazer aquele sonho. A segunda vez eu fui, porque o Jandir, né, se eu levei, então, eu levei o mesmo número de votos. 760 votos. O mesmo número de votos. Que voto fiel, hein? Então, eu voto fiel. E esse é o voto. Então, foi coisa... E aí, não que mais? Eu fui a segunda vez por ir. Não tinha um pingo de vontade de dizer...
não tinha mais gosto, porque podia ser até diferente, mas não tinha mais gosto. E esses momentos que o senhor passou na Câmara, o senhor lembra dos vereadores que eram colegas na época, enfim, do trabalho do pessoal? E olhando hoje para a cidade nessas últimas eleições, há alguma diferença? O que o senhor vê sobre a política de Itajaí? Há uma renovação? Há um despertamento? Ou há um mesmo sistema que sempre vigorou desde a época lá que o senhor viu? A diferença é o seguinte, eu trabalhava na farmácia até 4 da tarde, botava o terninho, a gravata, levava no bolso para botar lá, e eu ia fazer o meu requerimento, as minhas indicações do dia. A minha sorte, cara, é que eu tenho uma moça que até veio a falecer, a Gil, que era a pessoa que me ajudava. Eu chegava lá, ela já sabia, já fazia todo o requerimento, eu dava ideia, ela me ajudou. Mas não tinha ninguém, era eu e mais eu. Não tinha assessor? Não tinha ninguém para arrumar meu paletó, arrumar minha gravata, não tinha ninguém para nada, era eu. Não tinha gabinete, né? Era onde? Era ali onde é o museu? No aquário. Era aqui na Rua Tijucas. Ah, na Rua Tijucas. Era um aquário. Mas eu tive 3 votações gostosas que eu estava presente. Vou contar depois. Mas então, hoje, para a tua pergunta, é muito fácil ser vereador hoje, né, velho? Cara, os caras até na cadeira, tira o paletó, bota na cadeira, veste o paletó, bota a gravata dos vereadores. Não que eles não mereçam, mas eles têm gente para tudo. Cara, ali tem 1 ou 2 ali que não gastam, que tal, prego aquilo tudo, mas, cara, é muita mordomia para um município pequeno igual Itajaí, porque Itajaí tem 300 mil habitantes, mas ainda é pequeno. Eu acho que com o pezinho no chão ali, um vereador com um chefe de gabinete e mais um que estava tudo bem e que vamos trabalhar, porque é um salário bom, convidativo, que eu acho interessante, né? Mas é muito diferente. Aqui nós tínhamos amor, né? No meu tempo ali, que era Nilson Germano, cara, que ele era um boi para trabalhar, né? Dalva Rênios, Eloy Camilo da Costa, Pedro Girardi, Davi Teixeira, o professor Beck, Calim Mecânico, enfim, era o Renato Ribas, Jussara Pamplona, né? Então, eram gente que entraram com amor para estar ali, o salário minúsculo, né? Ainda quando eu entrei em março e fevereiro, eles tinham aumentado o salário. E eu não sabia, né? Tonto. Passou um tempo, eu recebi uma carta em casa do Tribunal de Contas do Estado para devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro. Aí eu disse, meu Deus, já ganhei pouco, vou ter que devolver um pouco. Já tinha gastado? Tinha gastado, não tem mais nada. Aí falei com o doutor Ivan Macanhã, ele disse, não devolve nada, vamos combater isso, ninguém vai pagar isso aí. Veio o segundo boleto. Segunda citação. Segunda citação, eu disse, não. Liguei para lá. Falei eu quero falar, meu presidente, cara, o cara não me atendeu, eu quero... Presidente do Tribunal de Contas? Tá de conta. Não, mas eu quero falar com o presidente, porque ele vai ter que me explicar isso aqui. Aí, falei. Não é, cara, que eu paguei em 3 vezes. Pagou? Devolveu? Devolvi 3 vezes. Tem lá em casa guardadinhos os boletins, os pagamentos. Passou 6 meses, veio uma decisão revertendo tudo, que quem tinha gente devia 150 mil, 200 mil. E eu devolvi o meu e eles foram perdoados. Eu fiquei muito, muito bravo. Eu liguei de volta e chamei os caras de sem vergonha. Digo, pô, vocês são sem vergonha. Por que a gente tem que levar o prejuízo?
Eu devolvi, só devolvi. Passei um fax, da época do fax. Passei um fax para aquele número que ele pediu, até hoje. Não, ele me retornou que eu tinha que cobrar da Câmara de Vereadores. Fui cobrar o presidente, que era, né? Quase apanhei. Aí ele disse, não, vai na prefeitura. Fui na prefeitura, levei outro esculacho daquela escada abaixo, daquela rampa lá. Nunca para frente. Então eu perdi aquele dinheiro, ganhei pouco e devolvi muito. E qual que é as 3 votações que o senhor participou? Pois é, que o senhor disse que ia falar. O senhor participou de 3 votações importantes. 3 votações. Votações que porque quando nós fomos, o movimento nosso era tirar a Casan. A Casan estava uma vergonha, e está, né, até hoje, né? Tá matando gente e ninguém toma, derrubando casa, derrubando. E a Casan, eu estava vereador e eu votei pela tirar a Casan e fundação do Semasa, liberação do capital de giro para o Semasa, e a outra votação que foi de não aproveitar os funcionários da Casan. Entendeu? Por que isso? Depois eu quase apanhei do meu primo, que era da Casan. Mas sempre vai desagradar alguém, mas, né? Não, desagradei muita gente, porque eu era o voto que decidia. E eu votei contra, eu fiz uma... Na minha fala, justificação do voto, eu entendi o seguinte. Tinha os engenheiros que ganhavam na época 11 mil na Casan, né? E um secretário municipal ganhava 5.500. Por que não botar 2 em 1? Baixa o preço do engenheiro para secretário, preço de secretário, que é justo. O cara que trabalhava na ETA ganhava 4.500, que nós pagava com certeza e pagamos 3 funcionários na época. Do lado dele nós pagava 3. Essas eram as minhas contas. Para fazer uma economia. E eu acho que era muito dinheiro para o pessoal ficar jogando cacheta no bar da esquina. Até porque eles tinham um tempo de casa, né? E aquilo foi acumulando. Sim. O senhor Carlos, o senhor veio para Itajaí na década de 70. Início de 70. O senhor viu uma transformação da cidade, né? Esses 50 anos aí. Total. Quando o senhor vê a nossa cidade hoje, né, e fazer um parâmetro assim de toda essa época, como é que o senhor vê Itajaí hoje, né, a administração pública hoje com administrações passadas, né? Eu acho que cada gestor ele tem o seu mérito e o seu demérito, né? Então, cada um acerta em uma coisa, erra em outra. Mas como que o senhor vê, assim, no geral, o quanto a cidade cresceu e como ela é administrada hoje? A gente vê a situação do nosso porto aí passando por uma situação muito complicada. O senhor hoje que trabalha, né? Depois o senhor pode fazer um merchan do senhor também, Obrigado. Não tem problema, né? Não, posso falar. Da Carlos da Cruz Consultoria, então você trabalha com consultoria de empresa hoje, então com certeza o senhor também deve ter sido afetado por essa situação do porto, né? Deve ter afetado seus clientes. Como é que o senhor vê toda essa situação hoje da nossa cidade? Com misto de alegria e de tristeza. Se é alguém que ama Itajaí, mais do que eu me apresento. Porque eu sou um apaixonado por Itajaí. Eu sou apaixonado por Itajaí. Itajaí é uma terra abençoada. E cada político tem o seu momento. Então, tens que reconhecer o teu momento. Quando tu sentir no coração que o teu momento passou, não insista, que tu vai fazer caca. Então, cuida do momento, Dante. Você pode se eleger vereador, tu vereador. Agora, se o teu coração mandar que tem que encerrar, encerra bonito e sai por cima, igual o Zico fez. O seu momento. O doutor Volney, um médico renomado na cidade, foi um vereador excelente que eu acompanhei desde o início, o barbudinho da Câmara, meu vizinho de prédio. Fez uma gestão brilhante na primeira vez, maravilhoso. Não que ele agora não está fazendo, ele não reciclou
os seus secretários, os seus comandados. Às vezes eu fico assim pensando, agora até eu tentei ligar para o Tiago, e se ele nos ouvisse, ele me chama, eu quero conversar com ele um assunto. Vamos abrir uma empresa em Itajaí. É um dia para o Tiago, é um dia. Um dia, tantas horas, está aberta a empresa. Eu concordo. Eu abro em 15 minutos dentro da minha contabilidade, boto ali a razão social, mando para a junta, sai no dia seguinte. Quando chega em Itajaí, no Regim, tu fica lá igual um tanso esperando que saia o regime da tua empresa. E eu trago muita empresa para Itajaí, Jefferson e Dante. Eu duvido a empresa individual igual a minha trazer 30, 40 empresas por ano para Itajaí. Eu não vou dizer para ninguém. Não vou estar dizendo que eu trago empresa para Itajaí. Vai lá no Regim e dá uma olhadinha. Quem é o Carlos da Cruz? Um dia eu tinha 27 empresas. Estava lá, encruado. Sabe por que está lá? É porque tem a menina que libera, é uma engenheira. Ela trabalha terça-feira à tarde, cara. Só às terça-feira à tarde. Todo mundo tem que esperar por ela. Não, é a deusa no pedestal. Eu fiquei com a minha empresa. Eu fiquei 8 meses. Com a minha empresa, eu fiz alteração contratual. 8 meses. Não fui atrás, porque eu queria ver até um dia que eu queria fazer essa cobrança. Então, isso aí é o pecado. Eu cansei de dizer. Eu já falei com o Testoni, eu já falei com várias pessoas, porque não adianta. Eu tenho que fazer o que eu prego. Eu tenho que ser real. Ninguém abre uma empresa de Itajaí em 2 horas. Leva no mínimo 45 dias. E eu vou te provar por que eu vou te provar. Eu morava em Cordeiros, lá no Brejo. Morei 16 anos lá. E quando veio aquela do conselho diretor, eu sempre acompanhei, eu gosto de acompanhar. O único ano que eu não acompanhei foi esse ano. Porque eu estou cansado. E um dia marcaram a reunião, todo mundo foi, não foram fazer reunião, porque não foi fazer reunião. Esperamos, não foi e tal. Daqui a pouco chega alguém avisando que não ia ter reunião. Fechou. Passou, sei lá, um mês. Teve uma prefeitura nos bairros, no Melvin Júnior. Eu falei com o doutor Marcos Borron, que trabalhava conosco na época do escritório. Marcos, vamos lá. Vamos ver como é que tá. Cheguei lá, tive o desprazer de conhecer um menino do Semasa, de Itapema, que é um comissionário de Itapema, e disse assim, aí já me apresentou aquela coisa toda, conversando, e disse assim, o pessoal de Cordeiro merece isso aqui mesmo, porque no dia da reunião não apareceu ninguém. Ah, meu velho, subiu um sangue para a cabeça, eu já segurei o cara, eu disse, não fala assim de Cordeiros, olha bem pro teu, de onde tu veio, tu não é de Itajaí, tu não conhece Itajaí, estás aqui alugado, não fala. E eu arrumei a maior encrenca naquele dia, que, só para ter uma ideia, o tamanho da bronca que eu me meti, eu cheguei no escritório 1h30 da tarde, 2 horas quem chega? Toda a comitiva do prefeito. Me pedindo desculpa, falando que não ia acontecer mais, falando disso, falando daquilo, porque eu sou uma pessoa muito visada, sabe? E o vereador estraga o ser humano. Estraga. Tu segue a carreira e tu passa por cima desses ou tu fica manjado. Porque eu nunca me furtei de falar a verdade. E também não olho para quem que eu vou falar. Eu já arrumei muita encrenca com autoridade bacana em Itajaí que tu não imagina. Tu não imagina. Eu já coloquei uma grande autoridade de Itajaí no Ministério Público, Federal. Eu fiz uma denúncia, ele foi chamado e ele só não respondeu porque eu retirei. Eu só queria que ele fosse chamado e ele fizesse retratação. Isso ele fez. Então, agora, Dante,
a política de Itajaí, o Itajaí é uma cidade linda, fácil de coordenar, fácil de fazer, tem dinheiro. Mas cara, as mesmas pessoas. Que não. É as mesmas pessoas. Se amanhã chegar o ex-prefeito ganhar de volta, eu já sei que vai ser secretário. Eu já dou a relação do secretário. O secretário vai ser esse. É igual a seleção brasileira da Copa de 94, mentor, já sabia a escalação dela, né? Hoje a gente não sabe também. Mas fazendo esse paralelo, seu Carlos, quanto que o senhor acha, né, o senhor viveu aí, né, 50 anos na cidade, que a eleição do próximo ano, né, a gente vai ter a eleição para prefeito, vai mudar o prefeito, né? E vai se encerrar um ciclo aí de 28 anos, onde 2 prefeitos ficaram no comando da cidade. Mais uma vez, cada um com seu mérito, com seu demérito. Né? E... Quão importante é a eleição do próximo ano na cidade, na escolha do próximo prefeito? Eu vou falar uma coisa para Itajaí, para você que é Itajaí. Se o povo cair nas promessas, cair numa continuação que pode seguir, que pode ter surpresa e dar uma continuação. Eu acho que é um despreparo para a cidade. Por quê? E tem gente que tem sorte. E tem gente que tem sorte. Aquele menino do Porto, Fábio, cara, eu vi esse menino crescer, filho de um amigo meu. Pegaram ele para Cristo. Entendeu? Então ele não pôde fazer nada pelo Porto. Porque por trás dele era muita gente. E ele foi muito, ele saiu, ele entrou no Porto, ele fez o que tinha que fazer pelo Porto, até a hora que deixaram. Quando ele não pôde mais, ele se retrancou e as pessoas começaram a comandar na segunda, a fazer uma linha paralela. Isso aí deu problema. Mas é um grande menino que pode ser aproveitado numa próxima campanha, numa próxima administração do Porto, que é um menino bom. Então, seu Carlos, Itajaí precisa de uma novidade aí para 2024? Precisa. Eu acho que se apareceu uma pessoa que não é da política, uma pessoa que esteja filiada agora, mas ele nunca foi político. Se ele se munir com pessoas que ganham política, é pessoas. Pessoas ganham política. As ideias não ganham política. Tem que ter pessoas. E se ele se encostar fazer uma boa frente, vai levar a eleição. Porque o pessoal está cansado. Uhum. Eu acredito que todo mundo está na expectativa de uma novidade. Eu acho que o ano que vem, o prefeito sai de uma novidade, de uma surpresa. Então tem que pegar as pessoas, pega alguém com uma índole legal, pega um vice com uma índole legal, família do bem, que nós temos muita família do bem. Itajaí é grande, Itajaí é gostoso, Itajaí é lindo, Itajaí está bem, Itajaí está desanimado na administração, infelizmente. E quem falou é um cara que entende muito da gente, né? Entende muito, conhece muito aí de várias partes da nossa cidade e é muito bacana ouvir todas as histórias que o senhor contou, dá de ver que seus olhos brilham quando o senhor fala da cidade, que é realmente alguém que ama a cidade, né? Eu até, ele falando ali, eu lembrei da entrevista que a gente fez com o bate-papo do Dr. Eclésio, e são contemporâneos até, né? Sim. Ele falava da Marejada. E conterrâneos também. E conterrâneos também de Camboriú. Então, a gente vê que as histórias de Itajaí sempre acabam se esbarrando quando a gente conversa com alguém que tem tanta história para contar. Mas, seu Carlos, hoje a gente contou um pouco da história do senhor. Hoje o senhor tem uma empresa de consultoria, então vem do seu peixe também, né? Aproveita. Qual que é hoje o trabalho que o senhor oferece? Em 2002, eu sabia que eu ia quebrar. Se continuasse com a farmácia, eu ia quebrar. Essas grandes potências que Itajaí se formou hoje na rede, grandes redes. Não tem como concorrer. Aí eu fui buscar um plano B. Minha esposa e eu. E a gente começou a trabalhar em casa. Trabalhamos em casa 5 anos sem empresa, para fazer um teste no plano B. E colocamos tocando a farmácia. E graças a Deus, nós aprendemos que eu só não sabia vender remédio, mas eu era um exímio vendedor.
E hoje nós temos uma consultoria de assuntos regulatórios. Hoje a gente trabalha no Brasil inteiro, né? Não trabalha em Itajaí, bem pouco em Itajaí. Mas você traz empresas para cá. Exatamente. Então eu trabalho no Brasil inteiro, trago muita empresa do Brasil para Itajaí, indústria inclusive. Estou com uma grande indústria que vai chegar a Itajaí para 60 funcionários, né, antes de um ano. E então hoje eu tenho um consultório, um escritório de consultoria e de assuntos regulatórios, onde nós trabalhamos junto à Anvisa, todas as autorizações da Anvisa para transporte, armazém, importação, rotulagem, licenciamento ambiental. Nós temos 32 serviços no nosso portfólio. Então, para onde tu esbarra, nós fizemos. Então, a gente faz Inmetro, a gente faz o ISO, SASMAC, e o EA também, a gente começou a fazer, está muito bem. Nós estamos agora trabalhando dentro do porto de Paranaguá. Eu estava falando agora com o meu consultor ali, ele é de Flores da Cunha, ele é o nosso consultor de OA e de ISO. Ele vai certificar essa empresa do dia 4 ao dia 11, do dia 5 ao dia 11, lá em Paranaguá. Então, esse é o pontapé, isso vai ser uma virada de chave, essa implantação dessa empresa tão grande e tão sólida que é a administração do Porto de Paranaguá. Hoje... Qual é o nome da empresa do senhor? Carlos da Cruz Consultoria em Assuntos Regulatórios. Hoje nós ficamos tantos anos aqui em Cordeiros e eu me senti agora acho que era hora de mudar, estava atrasado de mudar, e eu estou no Embraed, no quinto andar, sala 54, onde eu convido para vocês visitarem. Temos rede social? Temos o Instagram, né, a Carlos da Cruz Consultoria. Pois o Zans coloca para a gente ir no rodapé. Nós temos todos nossa rede social. Então, eu agradeço, né? Seu Carlos, obrigado, foi um papo muito legal, foi bom, a gente já é amigo aí há alguns anos, mas algumas histórias aqui que eu conheci ainda não conhecia e foi muito bacana conhecer um pouco mais dessa história e principalmente eu sei que ele sempre foi estudante, uma pessoa apaixonada realmente pela cidade, mas sim, hoje mais do que nunca aqui, como a gente fica de frente a frente conversando mais tranquilo, a gente vê como ele realmente brilha os olhos para falar da nossa cidade, né? Alguém que se preocupa e veja só, ele trabalha para empresas do Brasil inteiro. Podia abrir empresa em qualquer lugar do Brasil, mas ele faz com que as empresas abram o seu CNPJ aqui, né, se estabeleçam aqui e que isso faça com que a cidade cresça, né, que gere mais emprego, que gere mais renda para as pessoas. Só para nós, hoje eu fiz umas contas antes de vir para cá, eu tenho pessoas empregadas hoje que não na minha empresa, mas empresas que eu trouxe para Itajaí, 222 pessoas. Olha só. E como o senhor me ensinou, multiplica por 3 no mínimo, né? Exatamente. Famílias, né? Então, essa é a parcela que eu dou para Itajaí. Que bom. Cada um fazer a sua parte, consegue construir uma Itajaí muito melhor. E eu agradeço, gente. Olha, eu estou maravilhado por estar aqui, lisonjeado por estar contando um pouco da minha história. E eu quero deixar... Estou aberto para qualquer... mas tem mais uma pergunta para nós encerrar. Oportunidades, mas ainda não acabou, não acabou. Não acabou ainda? Tem uma? Não, tem uma. Principal agora. Agora o senhor lembra do radinho de pilha lá? Do radinho de pilha, ouvindo a Voz do Brasil, lá no Braço de Camboriú, pegando o Estadão lá na vila. O senhor com 10 anos de idade. Aí o senhor tem a oportunidade de escrever uma carta para o Carlos da Cruz, com 10 anos de idade. Hoje, mandando uma carta para o Carlos da Cruz, lá no Braço da Vila, no Braço de Camboriú, com 10 anos de idade. O que o senhor escreveria para o menino Carlos? É difícil. Mas eu não mudaria uma vírgula na minha vida. Uma vírgula. Com a dificuldade, tu sabe que eu passei muita dificuldade no início da minha trajetória, mas eu não mudaria a carta que eu escreveria. Tenha fé. Essa é a palavra. Fé. Só assim nós vamos vencer na vida, né? E eu agradeço toda a minha família, agradeço porque a gente nunca faz sozinho, né? Temos uma família muito sólida, muito legal. E isso aí é muita coisa. Eu escrevi hoje, a palavra era fé. Seu Carlos, obrigado. Obrigado mais uma vez por ter participado. Obrigado, meu querido. Obrigado, eu. Você que nos assistiu, nos ouviu, nos acompanhou mais dessa super história aí do seu Carlos da Cruz, compartilha,
curte. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tudo isso que a rede social aí nos oferece, né? Para nos ajudar a levar essa história mais longe, com certeza, e deixar escrita. Quando eu falava com ele, eles têm certeza? Tu quer ouvir minhas histórias? Se essa história tem que ficar gravada. A história tem que ficar gravada, tem que ficar para as pessoas verem. Valeu, galera. Até a próxima. Um grande abraço. Abraço.